Graça e paz, igreja. Graça e paz, amados que estão em casa, nos assistindo. Vamos iniciar então mais esse momento de louvor e adoração, onde nós vamos aprender e ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem Salmos 145. Salmos capítulo 145, versículo 3. Eu vou ler uma versão aqui, que é a versão revista e atualizada. E o texto diz assim: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. E a nova versão transformadora diz assim: grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor. É impossível medir a sua grandeza. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós servimos. E eu gostaria de iniciar junto com vocês esse momento de adoração, onde nós vamos ouvir e aprender a palavra do Senhor. Eu queria iniciar esse momento declarando a grandeza de Deus nas nossas vidas. Olha, pense um pouco no tamanho do Deus que você serve. Ele é tão grande, que é impossível calcular a sua grandeza. Se é impossível calcular a sua grandeza, é impossível Ele deixar de fazer algo, desde que seja para o seu bem. Então eu quero que você ore ao Senhor comigo nessa hora, engrandeça o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Pai querido, Pai amado, nesse momento queremos, Senhor, louvar e exaltar o Teu nome, Pai. Queremos declarar a Tua grandeza, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor, Pai, nos trouxe até esse lugar. Se hoje estamos aqui Te louvando, Te exaltando, se hoje temos condição, Pai, de agradecer e de engrandecer o Senhor, Pai, é porque o Senhor nos chamou. É interessante, Pai, que o Senhor nos convenceu a estarmos aqui, Pai, para Te louvar e Te exaltar. E nada, Pai, nada é impossível para o Senhor, mediante essa grandeza, Pai. Por isso, meu Deus, que nós possamos nessa noite nos entregarmos diante de Ti, ó Pai. Que nós possamos, Pai, nessa hora, eu sei que é difícil, Senhor, mas que nós possamos nessa hora esquecer um pouco de nós mesmos. Que nós possamos, Pai, deixar, Pai, apagar, Pai, deixar de lado os nossos problemas, Pai, e olhar para Ti, porque o Senhor é maior do que qualquer problema que temos, Pai. Que nós possamos nessa hora Te louvar, Te exaltar e nos prepararmos, Pai, para termos mais uma direção do Senhor, porque com certeza o Senhor falará conosco nessa noite. Abençoa, Pai, o pregador dessa noite. Abençoa, Pai, os ministros de louvor. Abençoa, Pai, nessa hora a Tua igreja reunida aqui nesse lugar. Abençoa a Tua igreja que está nos assistindo nessa hora. Abençoa o Teu povo na face da terra. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Exaltando o nome do Senhor nessa noite. Os nossos problemas, nossas dificuldades do dia a dia, convido a vocês a deixar de lado, lá para trás, e aqui a gente se ligar ao Senhor. Amém? Sopra em nós, Espírito. Contigo eu quero ir.
tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Sopra em mim vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em mim. Sopra em mim. Oh, sopra, sopra, sopra. Sopra em mim vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra, sopra em mim, Jesus. Aleluia. Oh Senhor, queremos nos alegrar em Ti, Senhor. E queremos que o Senhor se alegre em nós. Aleluia. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Tu és o nosso dono. Aleluia. Com as suas palmas, vamos louvar o Senhor. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração. Levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração. E levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu
declarar nessa noite que Tu és santo, 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 santo. Não há outro que se compare a Ti. Oh, Senhor, queremos levantar nossas mãos e Te adorar. Queremos clamar a Ti, Senhor, nesta noite. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Declaro que Ele é santo. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamar
santo. Você aí no seu lugar, você consegue declarar que o Senhor, Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso. Esse lugar está cheio da glória do Senhor. Tu tens liberdade neste lugar, Senhor Jesus. Fique à vontade entre nós, Senhor. Oh, Jesus, só o Teu poder, só o Teu amor para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Ore, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. O Teu povo te clama, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para te adorar. Aleluia. Aleluia. Necessitamos de Ti, Senhor. Oh, Senhor, supra nossos medos, nossas falhas, nossos temores. Aleluia. A igreja canta. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. É tudo para ti, Senhor. É tudo sobre ti, Senhor. Nascemos para te adorar, Senhor. Nascemos para engrandecer o teu santo nome. Faz de nós, Senhor, adoradores, verdadeiros adoradores, adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, oh, nós nascemos pra te adorar, Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tu és grande, Senhor, tu és poderoso.
o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Santo nome, Senhor Jesus. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Oh, aleluia. A igreja. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, te ouvir, querido, mais uma vez. Queremos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome
Podeis assentar. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? É bom estarmos aqui reunidos, louvando, exaltando, engrandecendo o nome santo e poderoso do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós teremos a segunda mensagem daquele tema que nós iniciamos no último domingo. Então nós propusemos a fazer 4 mensagens do mesmo tema, para entendermos um pouco melhor o tema abordado. Então o tema é entendendo a graça e valorizando a lei. Por que que nós decidimos falar sobre esse tema? Nós explicamos que por uns 4 anos nós temos trabalhado um pouco, principalmente nos nossos congressos de seitas e heresias, e refutando um segmento chamado hipergraça. E por esse tema estar sendo tão mal entendido, pessoas têm usado a graça e banalizado a graça. E muitos não têm entendido a profundidade da graça. Então eu disse aqui no domingo que a graça sofre ataque de 2 extremos. Primeiro, do extremo dos legalistas, que pregam que os teus esforços, as tuas atitudes vão de alguma forma, a tua performance, ela é necessária de uma forma veemente para que você consiga alcançar o favor de Deus. Então, se preza muito naquilo que se faz para Deus. Então, muitos estão levados a dizer que algo tem que ser feito para que alguém possa alcançar o favor de Deus. E daqueles que usam a graça como uma procuração para viver uma vida de qualquer maneira. E dessa forma banalizam a graça. Então nós precisamos entender, por se tratar de um tema tão importante e tão fundamentador da nossa fé, nós precisamos entender bem essa temática. Eu tenho falado que, infelizmente, muitos aventureiros têm se utilizado de púlpitos para ensinar aquilo que não se aprofundaram. Eu me assusto com tantos especialistas, pessoas que, na verdade, nem são convertidas, de fato, nem nasceram de novo, e estão tentando ensinar o Evangelho. O Evangelho, ele é algo muito precioso, pelo que ele carrega, pela mensagem que ele carrega. Então nós não podemos correr o risco de pregar outro Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: se alguém vos trouxer outro Evangelho, que na verdade não é outro, senão de que alguns adulteraram o Evangelho de Cristo, seja anátema. Nem mesmo os anjos do céu poderiam tal façanha. Eu disse que o grande desafio é porque os maiores ícones da fé hoje, as pessoas que a igreja assiste, as pessoas que a igreja acompanha, as pessoas que a igreja aplaude, são pessoas que não têm fundamentos nas doutrinas básicas do Evangelho. Tentam impor um pensamento sem avaliar o todo da Bíblia. Então eles pegam alguns temas isolados, mas não trabalham a complexidade unida a outros temas para ensinar a verdadeira palavra de Deus. Então é a mesma coisa, do amor incondicional.
Todo mundo tem consciência que Deus ama de forma incondicionalmente. Mas Deus não se manifesta, não se revela de forma incondicional. Deus tem critérios. Então, hoje uma das tentativas atuais é tentar excluir o juízo de Deus. Então, a grande parte hoje das igrejas cristãs excluíram a possibilidade do juízo de Deus. E esqueceram e dizem que esse atributo, que esse fundamento é um fundamento veterotestamentário, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E esquecem que Ananias, Safira, Fileto, Hermeneu, Demas, homens que sofreram grandes penalizações do Senhor, já estavam sobre a égide da nova aliança. Então vão tirando, né, a soberania de Deus. Então Deus hoje ele não é o Senhor da história, ele não tem o controle de todas as coisas. E teologias vão aparecendo, como do teísmo aberto e tantas outras, que dizem que o homem controla os desígnios de Deus. Como eu disse aqui, uma fala de um pastor conhecidíssimo, que ele diz que você vai determinar ou vai mudar os pensamentos de Deus a teu respeito. Então hoje Deus ele é um Deus manipulável. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos ousar a ensinar o Evangelho. Hoje grande parte das músicas que cantamos, elas são destituídas do tema central do Evangelho. Mas todo mundo canta. E hoje há uma pouca percepção de identificar uma heresia. Por quê? Porque na verdade não parecem heresias. Elas são pensamentos até agradáveis. Então esse é o grande desafio que eu disse aqui. Quando você tem que refutar uma doutrina russelista ou dos mormons ou do espiritismo, não há dificuldade, porque na maioria concordam que são doutrinas heréticas. Mas quando você tem que pegar um tema e dizer, olha, essa fala, esse posicionamento parece legal e satisfatório, mas ele está destituído de verdades. Porque a Bíblia não se pode pegar porções dela e fazer uma doutrina. Ela precisa ser olhada na sua complexidade, na sua totalidade, na sua universalidade. Por que que muitos livros foram considerados apócrifos? Porque quando se pegava aqueles livros, dentro de uma ótica de avaliação com os demais livros, se perdia a universalidade do texto. E um dos critérios para os escribas dizer, esse livro é um livro canônico, esse é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele teria que trazer a universalidade dos textos principais da Bíblia. E hoje nós pegamos um texto fora do contexto e gera-se um pretexto. Então as pessoas vão pegando textos isolados, textos bonitos, textos que são usados até em adesivos para carro, mas muitas vezes esquece do que está por trás daquele contexto. Então a nossa preocupação é, pelo menos, dar essa possibilidade de vocês ouvirem aquilo que acreditamos ser a totalidade do texto bíblico. Se vocês vão aceitar ou não, é outra questão, aí é uma decisão pessoal. Mas nós precisamos, como responsabilidade que temos, de trazer esses ensinamentos de uma forma mais ampla. Então eu quero ler com os irmãos os mesmos textos que eu li no último domingo, que falam sobre a graça do Senhor. Primeiro deles, João, capítulo 1, versículo 16 e o 17.
Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Lá na frente nós vamos estudar um pouquinho esse termo, graça sobre graça, né? Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, Jesus. Lendo ainda Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém seria justificado. Esse texto ele é usado pelas pessoas de má fé. Se tem um texto que é utilizado pelas pessoas que querem remover a lei da vida do cristão, é esse texto. E nós vamos explicar o que esse texto está querendo dizer em algum momento. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, um texto clássico, que nós utilizamos sempre quando falamos sobre graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E agora, para terminar essa leitura dos primeiros textos, Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. Esse texto ele é tremendo. Ele é tremendo. Porque ele vai mostrar o propósito da graça. E aí Paulo vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Então aqui já quebra um princípio da expiação, né, limitada, da graça limitada. Ela nos ensina, o que ela faz? Ela nos ensina a renunciar, quem? A graça. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a volta de Jesus, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha só que coisa tremenda esse texto. Eu fico imaginando se nós tivéssemos tempo de um ano para tratar em cima desse texto. Ele é muito rico. E aqui Paulo nos mostra qual o propósito da graça. Nós só podemos viver uma vida em santidade, nós só poderemos viver uma vida que agrada a Deus por meio da graça. Então, ao contrário, a graça não é uma alforria para se pecar, mas a graça é uma ferramenta que impede você pecar. Mas nós vamos ver realmente que a graça também, ela cria possibilidade, como nós falamos no último domingo, a você continuar na presença de Deus, lutando na presença de Deus, crendo nas possibilidades de Deus, mesmo diante das quedas que possivelmente acontecerá no caminho do cristão. Então, a graça ela é uma ferramenta tremenda, porque ela opera em frentes gloriosas na vida do cristão. Então nós vimos que a graça é um dom. Isso nós vimos no domingo passado, né? Nós aprendemos que a salvação é um dom da graça. Nós também aprendemos que o perdão é um oferecimento da graça. Se não fosse por meio da graça, ninguém seria perdoado. A cura em todas as instâncias da nossa vida, seja emocional, seja física, seja espiritual, a cura é um dom da graça de Deus. Se não fosse a graça do Senhor, ninguém seria curado. Nós vimos também que a provisão
é uma graça, é um dom da graça de Deus. Nós comemos hoje, nós bebemos, nós vestimos pela graça do Senhor. Nós vimos que parte dos atributos comunicáveis que temos de Deus, recebemos por meio da graça. Podemos ser bons, podemos amar as pessoas, podemos ser generosos, podemos ser fiéis, podemos... Você sabia que um homem pode falar a verdade? Ele pode ser um homem comprometido com a verdade em todos os aspectos. Isso é dom de Deus, é a graça de Deus. Porque isso são atributos de Deus que Ele compartilhou com a sua criatura. E esse compartilhar é um ato da graça de Deus. O revestimento de poder. Todos nós recebemos poder de Deus para vivermos nesse mundo truculento. Nós enfrentamos batalhas terríveis todos os dias. Ela em todos os aspectos. Mas somos revestidos do poder de Deus. Nós temos esse poder. Quando Paulo diz ali, a minha graça te basta, o termo referido ali é o meu poder te reveste para vencer Satanás. Então, nós só vencemos Satanás, nós só declaramos guerra contra Satanás pela graça de Deus. Porque nós não teríamos condições humanas para entrarmos nesta guerra e sairmos vitoriosos. Então tudo isso, todas as manifestações que recebemos em nossas vidas, nenhuma delas são merecidas. A capacidade que nós recebemos para exercitar talentos para Deus é por meio da graça. Então, querido, a graça é um poder, é um revestimento que nos permite viver ou ir além da nossa capacidade natural. A graça é um revestimento que nos permite ir além da nossa capacidade natural. Nós não teríamos capacidade de nos libertar do inferno se não fosse por meio da graça. Pela graça, somos livres do inferno. Nós não teríamos condições de viver uma liberdade, viver livres dos vícios, das paixões desse mundo, se não fosse por meio da graça. Somos livres por meio da graça. Nós não poderíamos ter uma vida santa na presença de Deus, santificada na presença do Senhor, se não fosse por meio da graça. Mas temos uma vida santificada na presença do Senhor, porque a graça tem se manifestado. Por isso que ela é chamada maravilhosa graça. Eu pedi para o Ministério de Louvor, em algum momento eles vão cantar aí, né? É aquele hino muito antigo que diz: maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder contá-la, como hei de explicar, alguma coisa assim. Nós já cantamos, eu acho, aqui esse hino. Eu ia pedir domingo, mas o Diego olhou com uma carinha tão assim, dizendo, não faça isso, né? E eu tive muita misericórdia, e misericórdia também é um ato da graça. Então, queridos, hoje nós vamos continuar no nosso estudo. Eu disse que não é uma pregação, é um estudo. Então nós vimos tudo que envolve a graça, claro, não tudo, porque a graça é um assunto, né? Mas vimos alguns aspectos que a graça está envolvida. Tipos e funções de graça, da graça. Tipos e função da graça. Eu não vou abordar aqui nenhum tipo ou função que esteja ligada a um sistema teológico. Eu quero abordar simplesmente 3 pontos que estão atrelados em todos os sistemas teológicos, né? Então eu não vou falar sobre a graça limitada, sobre a graça eficaz. Eu quero falar daquilo que está relacionado em todos os sistemas teológicos. Primeira coisa, né? Então, visto que a salvação não é por méritos e sim por graça, e que não se pode justificar pela prática da lei e somente pelo poder do Espírito, deve-se entender quais são os tipos de graça e a sua função. E a primeira graça que nós vamos falar é sobre a graça suficiente. Vocês vão ouvir muito esse tema.
Esse termo, até nas músicas, muitas vezes fala sobre a suficiente graça. Então, quando se fala em graça suficiente, o que está inserido nesse termo? Graça suficiente. Como nós entendemos essa graça suficiente? Esse é o poder de Deus conferido aos homens, mediante o Espírito Santo, o que lhes dá a capacidade de fazer alguma coisa, de crescer espiritualmente, mas que os homens, mediante a negligência, podem deixar de utilizar dessa graça. Então a graça do Senhor, ela está disponível para nos levar ao crescimento espiritual e alcançarmos patamares espirituais tremendos. No entanto, nós sabemos que muitos rejeitam esse pensamento e não caminham, não crescem na presença do Senhor. Então, até mesmo, e aqui é tremendo, por que nós pregamos o Evangelho a qualquer criatura? Independente do que ela tenha feito, do que ela tenha realizado, nós pregamos o Evangelho, porque acreditamos que o pior dos homens, pecadores, podem ser restaurados pela graça suficiente de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo é suficiente para perdoar qualquer que seja o pecado que um homem tivera realizado, cometido. Então, a graça de Deus, ela é suficiente para trazer um homem à presença do Senhor. Então, queridos, não existe possibilidade, não existe pecado, não existe nada que uma pessoa possa fazer que a graça do Senhor não tenha poder de transformar aquela situação e trazer aquela pessoa à presença do Senhor. Alguns poderiam dizer, pastor, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Só que quem não é regenerado, quem não nasceu de novo, não tem possibilidade de blasfemar contra o Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela só pode acontecer a partir de alguém que tem o entendimento das coisas espirituais. Outro tipo de graça é a graça comum. E isso é tremendo. Esse aspecto da graça de Deus, ele é grandioso. Por quê? Porque a graça comum fala sobre o seguinte, que a bênção de Deus, o favor de Deus, ele alcança todos os homens da terra. Independente da fé que professa, independente do que a pessoa viva nesta terra, a graça comum de Deus alcança todos esses homens. Né? Tem homem que odeia Deus e é bonito. Então a beleza é graça de Deus. Claro que tem um pouco de genética. Né? Tem situação que a graça não é suficiente aí para mudar a aparência. Né? Então tem genética presente. Mas filhos maravilhosos. Tem pessoas que negam a Deus e têm filhos abençoados. Tem pessoas que rejeitam a Deus e têm empregos bons, têm famílias abençoadas, têm saúde. Isso é graça de Deus. A Bíblia vai dizer que o sol nasce para o justo e para os ímpios. A tempestade vem sobre o justo e vem sobre os ímpios. Então isso é graça e justiça de Deus. E a graça especial, o que é a graça especial? Essa graça permite a presença de Deus habitando em nós. Queridos, todos aqueles que em algum momento reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, reconhece o seu estado de miserabilidade, reconhece o perdão que há na pessoa de Jesus Cristo, essa pessoa é incluída na família de Deus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, por quantos creram no unigênito de Deus. Essas pessoas recebem o Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa, essa pessoa opera por meio dos dons do Espírito Santo, essa pessoa faz parte da igreja de Cristo na terra, e isso é graça especial. É essa bênção que é resultado do novo nascimento. Isso é graça especial. Jesus, no seu sermão, lá em João capítulo 15, ele disse que o Espírito Santo, o mundo não poderia recebê-lo, né? Mas que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela só poderia ser recebida
O Espírito Santo só pode habitar numa pessoa regenerada por Cristo Jesus, que nasceu de novo em Cristo Jesus. Então isso é graça especial, e nós poderíamos falar muito mais sobre essa graça especial, que é a graça que nos faz e nos torna filhos de Deus. Ah, pastor, mas todos os homens são filhos de Deus. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Por isso que Marcos capítulo 16, a Bíblia diz o quê? Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Veja, toda criatura. Mas João vai dizer, mas aqueles que receberam foram feitos. Se foram feitos é porque não eram. E quem foram feitos? Aqueles que receberam a Cristo Jesus. Esses foram feitos filhos de Deus. Então, querido, nós temos que tomar muito cuidado, porque esse negócio, é filho de Deus, isso também está num ibope muito alto, né? E eu considero muito isso, eu acho isso fantástico. Ser filho de Deus, fazer parte da família de Deus, ser adotado legalmente pelo Senhor, isso é fantástico. Mas isso nos implica em muitas responsabilidades. Muitas vezes nós queremos o bônus, mas não olhamos para o ônus. Então, tenha cuidado quando dizer, você é filho de Deus. Isso usa-se muito pela teologia afirmativa, né? Que quer, muitas vezes, levantar a autoestima da pessoa, e ela utiliza desses termos, você é filho de Deus. Não, você não é filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. E não vamos banalizar o Evangelho. Porque daqui a pouco nós estamos pregando o universalismo. E eu disse aqui que duas coisas que acontecem com muita facilidade quando esses ramos teológicos vão acontecendo dentro da igreja. Primeiro, a inexistência do inferno. Hoje, grande parte da igreja evangélica não acredita mais no inferno. Pode até na sua fala acreditar, mas vivem como se não acreditasse. Eu fico pensando, como que alguém que acredita no inferno permanece na prática do pecado? E é por isso que uma pessoa, quando ela é um artista, por exemplo, porque ela cantou um hino evangélico, porque ela fez alguma coisa relacionada à igreja, quando morre, vai dizer, não, está na presença do Senhor, partiu para o Senhor. Peraí. Só porque a pessoa cantou um hino, foi na igreja, só porque o pastor está lá pregando, ele é nascido de novo? Não. A Bíblia diz que tem que ter frutos dessa regeneração. Frutos espirituais. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque na tentativa de exaltar a pessoa, tirar a pessoa da baixa autoestima, tirar a pessoa de um calabouço existencial, a gente vai diminuindo o poder da filiação. Irmãos, filiação é algo muito sério. Isso é um aspecto da salvação. O que são os aspectos da salvação? São aquilo que envolve, que são os pilares da salvação. Primeiro, justificação. O homem não pode ser salvo se ele não for justificado. Segundo, regeneração. É receber a vida de Deus. Terceiro, tudo isso é um ato. Isso acontece imediatamente após o arrependimento. O homem se arrepende dos seus pecados por intervenção do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque o homem sem ação do Espírito Santo, ele não admite que é um pecador. Como eu disse aqui no domingo, chama o ímpio lá fora de pecador. Ele vai rejeitar essa ideia. Por quê? Porque somente o Espírito Santo convence o homem da realidade do pecado, da realidade de uma eternidade sem Deus e da realidade que só em Cristo há justiça. Então, o homem se arrepende dos seus pecados. A partir do momento que ele se arrepende dos seus pecados, ele é justificado na justiça de Cristo. Ele recebe a vida de Deus, é o novo nascimento. Porque o homem havia perdido essa comunhão com Deus. E o novo nascimento é o Espírito de Deus dando vida novamente ao espírito do homem que estava morto. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer o quê? E ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que é vivificar?
Por que tem ali o sufixo vivificar? É alguma coisa que teve vida, perdeu a vida e voltou a receber a vida. E Cristo nos dá e nos concede esta vida através do seu sacrifício. Então, qual é o aspecto de salvação? Arrependimento, justificação, regeneração. Regeneração te coloca no estado de adoção, te faz filho de Deus. Filho de Deus entra num processo de santificação. O Espírito Santo vai começar um processo na sua vida de santificação. E é um processo que vai consumar, que vai terminar com a glorificação, quando nós perderemos todo o estado físico e receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo. A Bíblia diz, Paulo fala, hoje vocês conhecem pelo espelho, vê como um reflexo, mas vocês o verão como ele é. Por quê? Porque nós receberemos um corpo segundo aquilo que ele recebeu. Então isso é muito sério. Mas essas coisas muitas vezes vão sendo banalizadas. Você é filho. Tá, tem os requisitos de filho? Tem a obediência do filho? Vamos falar um pouco sobre a visão reformada da graça. No século XVI, todo mundo sabe, houve a reforma protestante. E a partir dali, o tema graça, fé, Bíblia foram reavaliados a partir de uma leitura fiel das Escrituras Sagradas. Então nós temos ali uma confissão chamada Confissão de Westminster. Nós não vamos entrar nos detalhes. Mas essa confissão, ela trouxe alguns ensinamentos e algumas afirmações a respeito da graça. E é isso que nós vamos falar, porque nós abraçamos essas afirmações. Então a graça de Deus para nós, a sua misericórdia, a sua ajuda, seria totalmente livre, é totalmente livre e gratuita. E não pode ser adquirida, comprada ou conquistada por nada que nós venhamos fazer. Não há nada que eu possa fazer, não há. Nem o sacrifício. Tem alguns que falam, sacrifica o touro para Deus, sacrifica o não sei no monte não sei na onde, na fogueira não sei na onde. Nada te coloca na presença de Deus. Nenhum sacrifício te coloca na presença de Deus. Somente a graça do Senhor te coloca na presença do Senhor. Nada que nós façamos vai nos engrandecer diante de Deus. Nós somos o que somos na presença do Senhor por meio da sua graça. Então a misericórdia é tremendo, né? Porque a misericórdia vai produzir a graça. Se Deus não fosse um Deus de misericórdia, Ele não poderia manifestar a graça. O que é a misericórdia? A misericórdia de Deus é Deus não nos concedendo ou não nos tratando segundo o que nós merecemos. Quando eu mereço uma punição, quando eu mereço um chacoalhão de Deus, uma punição de Deus, Deus não me trata dessa maneira. E a graça é eu recebendo de Deus aquilo que eu não mereço. Então misericórdia é eu não recebendo o que eu mereço, e graça é eu recebendo o que eu não mereço. Então, todas as vezes que você ora a Deus, você não pede graça, você pede misericórdia. Misericórdia. Quase que eu tomei o microfone. Né? Então, né, é difícil alguém chegar e falar, Senhor, eu quero a tua... Não, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Porque a oração verdadeira, ela é, Senhor, tenha misericórdia, porque quando Deus tem misericórdia, Ele revela a graça. Ele revela a graça, e a graça traz bondade, traz crescimento, traz ajuda, traz provisão, traz proteção, traz restauração, né? Quando uma pessoa erra, peca, pecou de manhã, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, eu errei, eu pequei. Então só alcança a graça de Deus quem reconhece que pecou. Não adianta você pecar e achar que a graça de Deus vai agir instantaneamente. Não.
A graça vai entrar em ação a partir do arrependimento, a partir da confissão a Deus. Senhor, eu errei, mereço a tua punição, mereço o teu castigo, mereço a tua repreensão, mas tenha misericórdia da minha alma. Eu mereço a tua rejeição, mas tenha misericórdia da minha alma. A graça de Deus atua, te levanta e continua você na caminhada. Te leva você na caminhada. Isso aconteceu de manhã, à tarde errou. Deus tenha misericórdia, Senhor. Eu errei, eu falhei, me perdoa, Senhor. Eu sei que eu tenho me esforçado para viver uma vida santa, mas eu errei. A graça de Deus age, você se levanta e continua na caminhada. Agora, isso é produto de quebrantamento. Aí que está o segredo. Até quando o pecado te incomoda? Até quando o pecado te perturba? Uma pessoa de Deus não pode viver em paz com o pecado. Se ela vive em paz com o pecado, ela não se quebrantou na presença de Deus. Aí a graça não age. Isso é sério, queridos. Eu errei, Deus manifestou. Você arrependeu dos teus pecados? Você foi à presença de Deus e disse: Deus, eu me prostituí, eu adulterei, eu menti, eu falei mal da vida dos outros, eu cometi um pecado, Senhor. Tenha misericórdia da minha alma. Graça se manifesta e você é levantado para viver. E assim vai ser. Por isso que Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. E cada vez que você vai recebendo a graça, Deus vai te fortalecendo. Não habilitar a graça como atestado para pecar, mas essa graça tem que te fortalecendo a partir desse revestimento que Deus vai te dando, porque Ele não só te dá a possibilidade de você continuar, Ele te dá revestimento para você continuar. Porque senão, o pecado, ele tem que encontrar dificuldade a cada dia. Vocês estão entendendo? Pastor, mas eu pequei na mesma área, eu falhei na mesma área. Mas só que o pecado da tarde, ele encontrou mais resistência do que o pecado da manhã. Porque junto com a graça você recebe revestimento de poder para continuar. Agora, o pecado bate a porta e já se cede a ele. E assim vai continuamente. E a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, esse nunca conheceu a Jesus. Pecado é um acidente. Eu sempre digo, né? Pecado é um acidente com os 4 pneus novinhos, breque bom, freio, tudo certinho, e você tem um acidente. Agora, você está com os pneus 4, está pior do que o cabelo do Fernando. Cadê o Fernando? Nem está aqui, ó. Está lá fora. Freio não pega de jeito nenhum, vou pela graça. Um dia eu estava vindo de viagem com o filho da Ivani, e o termômetro estava acabando, a gasolina. Ele disse: pastor, pode ir. A minha mãe anda sempre assim, sem gasolina, e Deus leva o carro dela. A gasolina acabou. Você colocou R$5 e andou 300 quilômetros, querido. Aí não foi acidente, tem que levar multa mesmo. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, eu vou pela fé. Tá bom, não quero discutir fé aqui, querido. Eu não sei, eu não tenho a fé da Ivani. Uma vez eu fui viajar com o pastor Lau, pai do Jean. E a caravana dele, aquela caravana maravilhosa, ele sentou ali, querido. Foi uma viagem maravilhosa, porque a companhia dele é maravilhosa. E ele dizia: pastor, pode ficar tranquilo. Gasolina aqui Deus vai colocando. Falei: que bênção. Mas não vamos parar no posto, irmão lá. Melhor. Então tem pessoas que vivem na prática do pecado e não tem peso nenhum daquilo.
Ah, pastor, mas pode haver reincidência? Pode. Mas só que a dificuldade que que o diabo encontrou, que o pecado encontrou de manhã, não pode ser a mesma da tarde. Tem que haver mais dificuldade, porque poder de Deus é dado. Deus não é irresponsável. Deus não somente perdoa, mas Ele reveste. A partir dos pensamentos reformados é que construímos as nossas doutrinas sobre graça. Primeira delas, primeiro pensamento: afirmamos que não está em nós a capacidade de nos salvar. Querido, isso é princípio. Isso não pode ser roubado. A salvação não pode ser comprada ou conquistada por nós. Na verdade, a salvação, ela teve um preço, sim. Mas Jesus pagou o preço da salvação. E nós simplesmente apropriamos-se dessa salvação. Porque nós deveríamos estar lá, mas nós não tínhamos capacidade para estar lá. Não havia nenhum justo sequer que pudesse assumir aquele lugar. Então o preço foi alto. A Bíblia diz que não foi com ouro, não foi com prata, porque isso seria tranquilo para Deus. Já pensou? Se fosse ouro e prata o pagamento. Mas foste comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo, que vos resgatou da vossa vã maneira de viver. Olha só, e vos resgatou da vossa vã maneira de viver. Então há um preço pago. Muitas vezes nós, é de graça. Não, para você receber de graça, alguém pagou. Às vezes eu olho lá e vejo tênis caros, sujos, roupas caras, maltratadas. Por quê? Porque não pagou. Mas alguém pagou. Quando não se paga, parece que perde o poder. Então nós tratamos a salvação como se ela não tivesse um custo. Teve um custo, e o custo foi da vida de Jesus. E é o que Paulo vai dizer: aquele que ignora isso, come e bebe para a sua própria condenação. Quem pagou foi Cristo. Ele comprou a nossa salvação com seu sangue precioso, por meio da sua obediência até a morte. A salvação vem de graça para nós, e tem que ser recebida de graça, como um presente de Deus para a humanidade. Mas quando recebemos esse presente, qual é a pergunta, Daniele, que nós temos que fazer para Deus? A pergunta que o salmista fez: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmista, ele teve entendimento diante da grandiosidade da salvação. Ele pergunta: o que eu farei para Deus? Diante de tão grande presente. E sabe qual é a resposta que eu e você nós temos? Entregue a sua vida para Ele. Dedique a sua vida para Ele. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Ele é o único que nos merece. Ele é o único que merece a nossa totalidade. Eu vejo homens se entregando de forma sem reserva para pessoas, mas não tem coragem de se entregar para Deus. Deus é o único que merece a nossa vida na sua totalidade. Por quê? Porque Ele é o Senhor da nossa vida, tanto por criação como por redenção. Ele é o nosso dono. Somos propriedade do Deus Altíssimo. Ele pagou o preço, portanto Ele tem o direito. Ele tem o direito. Ele nos criou e Ele nos redimiu. Muitos falam: mas Deus criou o homem para pecar, Deus criou o homem para depois puni-lo. Sim, Ele criou, mas Ele assumiu a responsabilidade. É a mesma coisa com o teu filho. Você criou o teu filho e você assume as responsabilidades dele.
Ou pelo menos teria que assumir. Segundo, afirmamos que nenhuma obra nossa contribui para a nossa salvação. Sola gracia. Significa que nenhuma obra da nossa parte pode nos salvar. A nossa salvação, ela não é proveniente dos nossos atos, nem mesmo os atos melhores que temos. Salvação é um dom de Deus. Somos salvos pela graça, por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. De Deus é iniciativa. É Deus que toma a iniciativa de buscar o homem. Dele é a providência da salvação. Dele é o poder para a salvação. Aleluia. Vocês que são escritores aí de hinos, olha aí. De Deus é a iniciativa da salvação. Dele é a providência da salvação. Dele é o poder da salvação. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Segundo Romanos capítulo 11, versículo 6. Você escutou já alguém dizer: chame a atenção de Deus? Faça algo que chame a atenção de Deus. Nada que nós venhamos fazer poderá chamar a atenção de Deus. Porque todas as nossas obras é vista por Deus como trapos de imundície. São obras querendo resolver os nossos problemas, como Adão. Primeira coisa que Adão fez ao perceber que estava nu e havia pecado contra Deus, vai lá e corta uma folha de figueira e tampa a sua nudez. Mas aí Deus chega e diz: você está nu. Adão está dizendo: eu fiz o problema e eu resolvo. Eu tenho capacidade de resolver o meu problema. Deus disse não. A Bíblia diz que Deus matou um cordeiro, pegou a pele daquele cordeiro e com aquela pele cobriu a nudez do homem. O cordeiro falava de Jesus, que haveria de vir, e Deus o sacrificou para cobrir a nossa nudez. E aí Deus, quando olha para nós, Ele já não olha mais com ira, mas Ele olha por meio de Jesus Cristo. Oh glória, esse Jesus é lindo. Que Jesus maravilhoso. Quando as nossas orações chegam a Deus, se não tivesse ali Jesus no meio, elas seriam afrontas para Deus. Mas aí Jesus pega aquelas orações e coloca na presença de Deus e diz: essas orações são realizadas no meu nome. Isso é lindo. Outra coisa, contradizemos, refutamos a religião interesseira, a religião movida por interesse. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Falando de graça, Jesus ordenou seus discípulos a imitarem todo o seu comportamento, o modo como Ele ofereceu salvação. Se nos depararmos hoje com falsos crentes, exploradores e gananciosos, fazendo da igreja um negócio, fazendo da santidade uma fonte de lucro, temos que refutar esses tipos de pregação. A graça refuta qualquer interesse envolvido no nosso relacionamento com Deus. Então nunca jejue, para receber algo. Nunca diga: eu jejuei e fui abençoado com um presente. Eu jejuei e o diabo foi repreendido. Não. Tudo que acontece na sua vida é por meio de Jesus, e você não terá nada que possa fazer para barganhar com Deus. É por isso que as pessoas muitas vezes não são fiéis com seus recursos, e a bênção do Senhor vem sobre elas. E é assim que Deus quer que nós façamos também.
Negamos que qualquer pessoa mereça ser salvo. Queridos, isso aqui é sério. Ninguém merece a salvação. Nós merecemos a punição. Rejeitamos qualquer acréscimo para se garantir a salvação, além da graça de Deus. Aqui são princípios. Precisamos entender que precisamos nos aproximar de Deus para vivermos uma vida santa. Ninguém consegue viver uma vida santa sem comunhão com Deus. O que nos faz vivermos uma vida grandiosa na presença do Senhor e santa, não são os nossos rituais, mas um relacionamento com Deus. Se você não entender isso, você vai viver uma vida sem sucesso espiritual. Não há santidade sem relacionamento. Não há intimidade sem relacionamento. Não há presença de Deus na vida de uma pessoa manifesta sem relacionamento. Precisamos entender que à medida que nós nos aproximamos de Deus, recebemos de Deus condições para viver uma vida à sua altura. Devemos rejeitar qualquer autoritarismo religioso ou imposição de regras como base para a nossa salvação ou para a nossa santificação. Não são regras, não são dogmas que nos faz santos. É o nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter espontaneidade no nosso serviço. Precisamos servir a Deus com alegria. Querido, eu gostaria tanto que as pessoas entendessem isso. Elas não veriam peso em servir ao Senhor. Elas fariam da melhor maneira. Porque nós fazemos como produto de um relacionamento, Eu gosto muito daquela fala do apóstolo Paulo: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Olha que coisa tremenda, o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo. Ele não era de Deus porque ele o servia porque ele era de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Você quer cear com Jesus, você quer receber da mesa de Jesus, mas não permite Jesus ter acesso à tua mesa. O texto diz: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Você quer fazer parte da mesa do Senhor? Você tem que abrir a tua mesa e deixar Deus entrar na tua casa. Deixar Deus fazer parte da tua história. Pastor, mas o que eu tenho não presta, o que eu tenho não é bom. Não importa, Deus é perito em transformar lixo em coisa preciosa. Deus tem algo para te dar, Deus tem algo para te oferecer, mas Ele precisa ter acesso. Ele sabe que nós não temos nada para lhe oferecer. Ele sabe que tudo que nós temos é imundo, mas Ele quer transformar esse mundo em glória, em poder. Mas Ele não vai entrar. Eis que estou à porta e bato. Havia uma apresentação de um quadro de um grande pintor. E todo mundo passava e olhava para aquele quadro e via algo estranho naquele quadro, porque havia a maçaneta só do lado de dentro. Havia uma porta no quadro, era uma casa, mas a maçaneta estava só do lado de dentro. E alguém questionou o pintor: mas não faltou a maçaneta aqui do lado de fora? Aquelas pessoas que são detalhistas. Ele disse: não, essa porta representa o nosso relacionamento com Deus. E só você pode abrir a porta para Jesus entrar. Não há possibilidade dele entrar na tua vida e transformar a tua vida se você, com todo o teu lixo, e eu com todo o meu lixo, não dizer: Deus entra, está tudo feio, mas o Senhor tem poder para fazer isso ficar bonito.
que afasta Deus da vida de uma pessoa e o impossibilita dele agir na vida de uma pessoa, não é as imundícies que ele carrega, mas é a não permissão de Deus entrar ali e fazer uma obra. Não há espaço sujo que Deus não possa limpar, querido. Não há cenário terrível que Deus não possa transformar. Ele só precisa que você abra a porta do teu coração, para que Ele possa entrar. E aí a graça de Deus, depois que Ele entra, a graça de Deus, ela vai agir na tua santificação. Pastor, eu posso ser santo na presença de Deus? Sim, a presença de Deus vai te trabalhando na tua santificação. Nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Eu gosto muito daquela passagem, eu já estou terminando a parte de hoje. Domingo nós vamos falar sobre o evangelho da culpa, evangelho da graça. Evangelho da culpa versus evangelho da graça. Jesus chega, era uma plantação de vinha. E é interessante que, se era plantação de vinha, o olhar de Jesus tinha que estar na vinha. Mas ele nota que havia uma figueira no meio da vinha. E o dono da vinha, que é Jesus, na parábola, ele chega para o dono da vinha, daquele que está cuidando da vinha, do trabalhador da vinha, e diz: eu tenho observado. Diga para o teu irmão: Deus tem te observado. Olha que coisa linda, eu tenho observado esta figueira há algum tempo. Ela não está produzindo. Isso é sério, porque tudo tem um limite. A ação da graça tem um limite. Corta e lança ao fogo. Mas aí, o que cuidava da vinha, que é um símbolo do Espírito Santo, o Espírito Santo, quero dar uma boa notícia para você, ele está trabalhando para te moldar. Ele está trabalhando para te preparar, para você ter um encontro com o noivo. Aleluia! E quando ele recebeu a ordem de cortar aquela figueira, ele disse: Senhor, dai-me mais um ano, para que eu possa cuidar desta figueira, para que eu possa adubá-la. E se ela mesmo assim não produzir, aí o Senhor corta. O Espírito Santo, ele tem uma finalidade. Ele ficou nesta terra, ele foi enviado a este mundo para nos transformar, para nos santificar, para nos preparar para o encontro com o seu Senhor, com o nosso Deus. Então todos nós que estamos aqui, estamos nesse processo do Espírito Santo. Ele é o Bezaliel do Antigo Testamento. Deus fala para Moisés: Moisés, pegue a madeira de acácia. Madeira de acácia fala do que é humano, tudo torto, cheio de nó. É eu e você, a madeira de acácia. Pega essa madeira, coloca tábuas emparelhadas uma com a outra, de forma que não exista nenhum tipo de fenda, nada. Ela precisa estar totalmente, as tábuas do tabernáculo têm que estar totalmente alinhadas. Olha o desafio do Espírito Santo, é alinhar eu e o pastor Marcelo, é alinhar eu e você a sermos um edifício bem arrumadinho. E depois que tiver tudo alinhado, olha só, revista de ouro, por dentro e por fora. O ouro fala do divino. O ouro é a obra do Espírito Santo na nossa vida, que quando age, quando esse ouro reveste as tortuosidades da acácia, quando o ouro reveste as deformidades da madeira de acácia, ninguém mais vê deformidade, só vê o ouro. O propósito do Espírito Santo é levar eu e você a sermos conforme aquela arca. Quando Deus olha para nós, Ele só vê a glória, Ele só vê o poder, Ele não vê mais as tortuosidades da sua vida. Essa é a função do Espírito Santo, e Ele está trabalhando bastante até a volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
misericordioso. E a graça é um presente para nós. Aguardamos a vinda do Senhor. Somos a noiva dele. Pela graça, estamos aqui hoje, cultuando a ele. Tudo pela graça. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor, a tua igreja. Somos apaixonados por ti, Senhor. A tua noiva anseia, aguarda pela tua vinda. Aleluia. Oh, Senhor, seja bem-vindo mais uma vez nesse lugar. Aí no seu lugar você pode declarar: somos apaixonados por ele. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada. Mais uma vez. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem, Jesus, que toma o teu lugar. Vem, Jesus,
Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Realmente nós somos privilegiados, né? Se um de nós aqui perdemos a salvação, será um choque muito grande, mediante a tamanha e qualidade das ferramentas que o Espírito Santo tem nos dado. Então temos tido todas as ferramentas necessárias para que a salvação seja algo verdadeiro nas nossas vidas. Essa igreja precisa ser salva. Amém? Vamos então nesse momento entregar os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Eu quero que você leia um texto comigo. Você não precisa abrir. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Você que está em casa, aí no rodapé, você vai ver aí o Pix, os endereços aí onde você pode ofertar, entregar o seu dízimo. Você que está aqui também pode, através do seu celular, fazer isso, ou entregar no gasofilácio. Mas, antes de entregarmos o dízimo, eu lembrei agora de uma ministração do pastor, e eu gostaria de perguntar, acho que Deus até gostaria da nossa resposta hoje. De quem é o nosso coração? Porque o dono do nosso coração é o dono da nossa vida. Então, se Deus é o dono do nosso coração, Ele tem tudo que temos. E se tudo que temos é dele, qual a dificuldade em oferecer ou em devolver para Ele? Porque é dele. Ele dá, Ele abençoa, e aí nós devolvemos partes para Ele. Então você já sabe, você que é membro dessa igreja, você sabe das nossas necessidades, que têm sido grandes nos últimos dias, né? Você sabe o quanto custa manter esse ambiente. Deus poderia não precisar de nós, mas Ele tem um prazer quando Ele olha para a igreja e vê a igreja participante. Então você tem a oportunidade agora de participar dessa igreja, abençoando com aquilo que Deus já tem te dado. Queridos, quando o nosso coração é de Deus, tudo que nós fazemos é com alegria. E fazemos o nosso melhor. Agora, quando o nosso coração não está firmado no Senhor, sabe qual é o tipo de oferta que ofertamos? A de Caim, a de Ananias e de Safira. E aquela oferta gerou um peso muito grande para eles. Então, sonda o teu coração agora e faça o seu melhor. Certa feita a salmista disse: darei eu algo a Deus, oferecerei algo a Deus que não tenha custo para mim. Nós não podemos oferecer o que sobra, nós precisamos oferecer o nosso melhor. O que é que nós temos de melhor? Nosso tempo de oração, sim. Nossa vida na obra do Senhor, sim. Mas quando se trata de ofertar e de dizimar na casa do Senhor, precisamos tomar esse cuidado. Como eu já disse, o custo para manter isso aqui é muito alto. Mas Deus confiou a nós essa responsabilidade. Não é de um pastor ou de outro, não. É nossa, da igreja, é minha e é sua. Então não perca a oportunidade nesse momento de ofertar na casa do Senhor, em nome de Jesus. Faça isso com alegria. Faça isso com alegria. E se você que é membro dessa igreja, se você que não é, está nos assistindo, entre em contato conosco, veja o que é feito com aquilo que entra de ofertas e dízimos nessa casa. Você tem o direito de fazer essas perguntas, você tem o direito, mas você que é dizimista e você que é ofertante, você pode fazer isso. Então eu quero te convidar nessa hora, oferte ao Senhor, entregue o seu dízimo na casa do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ofertar ao Senhor com as palmas. Os homens perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Porque perante o teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor,
Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Pai, pelos dízimos e ofertas. Queremos te pedir agora, Pai, abençoa, Pai, aqueles que estão nos vendo, Senhor, nos assistindo em casa, na sua casa, ou seja, onde estiver, Pai, que o Senhor possa alcançá-los de maneira gloriosa. Abençoa a sua igreja que aqui está, Senhor. Toca, Pai, e manifesta do teu poder a favor da tua igreja nessa hora. Nós te agradecemos e te louvamos pelos dízimos e ofertas lançadas nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aos recados, então? Pode se assentar um pouquinho? Bom, sexta-feira, às 19h30, nós temos o culto, que é o culto do renovo. Tem sido uma bênção, né? Você que não tem vindo, venha e traga convidados, porque o culto da sexta-feira, a reunião de sexta-feira tem sido muito boa. Então, convide as pessoas e traga para o culto de sexta-feira, o culto do renovo. Começa às 19h30, amém? No dia 12/2, às 19h30, nós teremos, que é o sábado, né? Nós teremos o culto up, é o culto dos jovens. Então, jovens, venham para o culto up, traga convidados também, é muito importante, né? E no mesmo dia 12/2, às 4h da tarde, às 16 horas, vai dar-se início a aula de Libras, né? De Libras. Então, quem quiser participar, por favor, se inscreva, procure aí os responsáveis, mas participe desse trabalho que começa no dia 12 também. No domingo temos culto de louvor e adoração, né? A partir das 10h30, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. No domingo, dia 13/2, dá-se início ao discipulado e integração. Então, procurar o pastor Antônio, a Paula Fernanda, o Paulo e a Silvia. O Paulo e a Silvia estão aqui, podem procurar eles, amém? No dia 19/2, teremos também o treinamento de evangelismo, será num sábado. O treinamento começará aqui, na parte da manhã, vamos almoçar por aqui mesmo, se possível, e depois vamos lá para a comunidade dos guerreiros, fazer um evangelismo lá, no ambiente. E à noite participarmos de um culto lá mesmo, na comunidade. Amém? No dia 14/4, acampamento de jovens e adolescentes. Então, jovens, se inscrevam. São poucas vagas, hein? Eu não sei quantas tem ainda, mas procure, entre em contato com a liderança e se inscreva para o acampamento de jovens e adolescentes. No dia 5/3, no sábado, às 15 da tarde, teremos o congresso do Ministério Femininas. É isso? Então, mulherada, congresso do Departamento de Mulheres. Procure a irmã Kátia aí, que está na liderança, juntamente com a Jussara, e vê aí no que você pode ajudar. O Ministério Infantil, ele convida as pessoas que querem fazer parte do Ministério Infantil para dar aula para as crianças. Eu acho que é muito interessante, né? A aula para as crianças. Eu gostaria de fazer parte, eu gostaria de dar aula para as crianças. Mas eu acho que eu vou assustar, né? Eu sou meio bravo, né? Então acho que eu vou assustar as crianças, melhor não. Mas você que sente no coração, faça parte, procura a liderança e se inscreva aí. Você vai ser preparado para isso. Amém, queridos? Mais algum recado? Não, né? Nenhum? Amém, glória a Deus. Então, queridos, vamos então agradecer ao Senhor por essa noite. Louvar. Deixa eu sair um pouco. Tem pessoas aqui que me perguntaram hoje sobre o trabalho de Franco da Rocha. Queridos, foi entregue as cestas, foi entregue as roupas. E domingo nós vamos colocar aqui no telão o trabalho que foi feito lá. Amém, queridos? Só para você ficar ciente que foi feito o trabalho. Hoje foi entregue todas as cestas e as roupas lá no local. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa noite, Senhor. Pai, confesso ao Senhor que foi um dia não muito alegre, Pai, porque ao participar, Pai querido, de poucas horas, de poucos momentos naquela cidade, eu vi a tristeza no olhar daquele povo, ali na cidade de Franco da Rocha, mas eu sei, Pai, que nós como igreja estamos fazendo a nossa parte, e temos, Pai Santo, lutado muito para estar no centro da Tua vontade. Por isso, meu Deus, obrigado por essa palavra que foi pregada nessa noite. O Senhor falou, sim, poderosamente ao nosso coração, nos alertando para a necessidade, Senhor, que temos de aceitar, Pai, a verdade pura e verdadeiramente como ela está escrita na Tua palavra.
Pai, continua, Pai, falando conosco e nos colocando no lugar certo, Senhor. É o Senhor quem nos convence dessa verdade. Por isso te louvamos e te agradecemos por mais essa noite, por mais essa reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o amor de Deus, a graça, a misericórdia, a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor. Amém? Haja paz em teus muros, ó Jerusalém. Haja paz no Brasil, haja paz em São Paulo, haja paz no seu lar, meu irmão. Vai na paz do Senhor e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?